Eu vou te contar uma história que ainda me arrepia quando eu paro para pensar. Teve um tempo da minha vida em que eu olhava para uma imagem da Suíça e de Paris todos os dias. Eu vou mostrar aqui para vocês. Não porque eu tinha a passagem comprada, não porque eu tinha o dinheiro guardado. Eu não fazia ideia de como aquilo ia acontecer, mas eu tinha uma certeza absoluta aqui dentro de que eu ia. E eu fui, com os meus filhos e com o meu namorado. E hoje eu vou te mostrar exatamente como eu fiz, o que eu fiz com a minha mente, com a minha rotina, com a minha frequência, para transformar uma imagem na viagem mais linda da minha vida. E o melhor, tem ciência por trás disso. Não é sorte, não é acaso. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar o passo a passo e tem foto da viagem e da casa que eu co-criei para você ver. Vem comigo! Então deixa eu te levar para o começo dessa história. Eu montei um quadro de visualização. Para quem não sabe o que é um lugar onde você coloca a imagem daquilo que você quer viver, daquilo que você quer atrair para a sua vida. E o meu tinha a Suíça e Paris. E eu fui além. Eu fiz um vídeo, uma imagem da Suíça e de Paris em movimento. Aquelas montanhas, aquela natureza, as ruas de Paris. E eu assistia todos os dias. Deixava aquilo entrar nos meus olhos. Deixava entrar no meu coração. E aqui já entra a primeira coisa importante que eu quero te explicar pela neurociência daqui a pouco. Eu não fazia isso uma vez, eu fazia todos os dias. Repetição. Aquilo virou parte da minha rotina, parte de quem eu era. Eu não estava só olhando uma foto bonita, eu estava treinando o meu cérebro e a minha frequência para entender que aquele lugar era meu, que aquilo não era um sonho distante, era um destino certo. Eu estava plantando dia após dia a realidade que eu queria colher e não parava no quadro. A parte mais poderosa acontecia nas meditações. Durante as meditações eu me via lá. E quando eu digo que eu me via, não é que eu pensava, seria um lugar legal para ir. Não, eu me colocava dentro da cena, eu sentia, eu me via acordando naquela casa, na Suíça. Eu abria os olhos na imaginação e via a natureza pela janela, as montanhas, o verde. Eu sentia o ar, eu sentia a emoção de estar ali. Eu vivia aquilo por dentro, como se já fosse real. E é isso que faz toda a diferença. Porque o seu cérebro, quando você imagina com emoção e com detalhe, ele começa a tratar aquilo como uma referência de realidade. E não distingue tão bem quanto a gente pensa entre o que é vivido na imaginação e o que é vivido de verdade. Quando você sente a emoção de já ter, você se sintoniza naquela frequência. Você vira a pessoa que já vive aquilo e a vida começa a se reorganizar para te entregar o que combina com a sua nova frequência. E eu não estava esperando a viagem acontecer para ser feliz.
Eu já era, todo dia, a mulher que ia para a Suíça, e o de fora foi só alcançar o que eu já tinha construído por dentro. E agora eu preciso te falar do ponto que mais transforma nisso tudo. E talvez seja o mais difícil de confiar. Eu tinha certeza que eu ia, mas eu não sabia como. E isso é fundamental. Presta atenção. O seu trabalho não é descobrir o como. O seu trabalho é ter a certeza, sustentar a frequência e agir no que aparecer na frente. O como é o caminho se abrindo. E ele quase nunca vem do jeito que a gente imagina. Eu fiquei travada calculando se dava, se não dava, de onde viria o dinheiro, se era possível, porque essa conta toda vem da frequência da escassez, do medo, da dúvida. E é justamente ela que fecha as portas. Eu escolhi a certeza, eu confiei. E aí as coisas foram se encaixando de forma que eu não teria como prever. As oportunidades apareceram, os caminhos se abriram. Não porque eu forcei, mas porque eu estava sintonizada e aberta para receber. Confia, a certeza é sua. O como é do universo. Anote. E olha, tudo isso que eu estou te contando, o quadro de visualização, a meditação que cria, sustentar a certeza, sair da frequência da escassez, não é dom, não é sorte, é método. É algo que você aprende e treina. E é exatamente isso que eu te ensino, passo a passo, dentro do Rica 10. Lá dentro eu tenho as meditações de cocriação que eu usei. Toda a reprogramação da sua mentalidade e da sua relação com o dinheiro e o caminho para você aplicar isso na sua própria vida para seus próprios sonhos. Se a minha história tocou você e você quer aprender a fazer isso, o link do Rica 10 está na descrição. Vem comigo. E agora deixa eu te explicar a ciência por trás de tudo isso, porque é fascinante. Então deixa eu tirar isso do campo do achismo e te mostrar por que funciona de verdade. Primeiro, a repetição. O seu cérebro aprende por repetição. Tudo que você faz hoje no automático, um dia foi novo e difícil. Andar, dirigir, ler, de tanto repetir, virou natural, virou parte de você. Os neurônios que disparam juntos se conectam mais forte a cada repetição. Então, quando eu olhava aquele quadro e aquele vídeo todos os dias, eu não estava só sonhando. Eu estava literalmente construindo no meu cérebro a identidade de alguém que vai para a Suíça. Eu estava tornando aquilo familiar, próximo, certo. Repetição transforma um desejo distante numa nova identidade. Segundo, a visualização. Tem muita pesquisa em neurociência mostrando uma coisa impressionante. Quando você imagina uma cena com riqueza de detalhes e com emoção, o seu cérebro ativa praticamente as mesmas áreas que ativaria se você estivesse vivendo aquilo de verdade. Por isso, atletas treinam mentalmente e melhoram a performance real. O cérebro vai se preparando, se moldando para aquela realidade. Quando eu me vi acordando naquela casa, sentindo o ar,
vendo a natureza, eu estava preparando o meu cérebro e a minha frequência para reconhecer aquilo como meu quando chegasse. E junta as duas, repetição mais visualização emocionada. É essa combinação que reprograma quem você é por dentro. E quando você muda quem você é por dentro, que você atrai por fora, muda junto. E aí chegou o dia. Eu fui para a Suíça e para Paris. Mas o presente maior, o que fez tudo isso valer ainda mais, foi que eu não fui sozinha. Eu fui com os meus 2 filhos e com o meu namorado. Olha as imagens, olha a casa, olha a natureza que eu via na janela, a mesma que eu visualizava de olhos fechados nas minhas meditações, muito antes de pisar lá. E quando eu acordei naquela casa pela primeira vez e abri a janela e vi aquilo de verdade, eu já tinha vivido aquele momento centenas de vezes por dentro. A diferença é que agora era real e a minha família estava do meu lado. Isso é cocriar. Você constrói por dentro, com fé e com prática. E a vida te entrega por fora. Muitas vezes ainda mais bonito do que você imaginou. E se você está sentindo agora que a sua vida está prestes a mudar, guarda esse sentimento, porque ele não veio por acaso. Eu tenho um vídeo aqui no canal chamado Quem está prestes a mudar de vida vai encontrar este vídeo. Não ignore. E se você chegou até aqui nessa história, eu sinto que ele é para você. Assiste ele depois desse. Vou deixar aqui em cima e na descrição. Acredita, não é coincidência você estar vendo isso hoje. Então fica com a verdade que essa história me ensinou. Aquilo que você sustenta dentro de você, com repetição, com amor e com certeza, começa a se construir na sua realidade. Eu transformei uma imagem na viagem mais linda da minha vida, do lado de quem eu amo. E eu não tenho nada que você não tenha. A diferença é só o que eu escolhi cultivar por dentro todos os dias. A sua vez é agora. Escolhe a sua certeza. Cria o teu quadro. Se vê lá e confia no caminho. E se você quer aprender a fazer isso de forma guiada, com tudo que eu usei, o Rica Dash espera. O link está na descrição. Se essa história tocou você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E me conta nos comentários qual é o sonho que você vai começar a cocriar a partir de hoje. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço.